Eu sou Helena Mello. Esta exposição é para o espaço do Evangelho. O tema: altos e baixos da vida do apóstolo Pedro. Por quê? É para lembrarmos que, assim como ele, nós somos inseguros na caminhada das nossas escolhas. Sendo uma história, a história de Pedro, rica e marcante, como um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos mais influentes no início do cristianismo. A sua trajetória no Evangelho é iniciada como um simples pescador, homem de contrastes, ousadia, impulsividade e inconstância como todos nós, porém nunca esquecendo, transformado por Jesus. Quem foi o apóstolo Pedro? Ele nasceu em Betsaida, filho de Jonas ou João, e irmão de André. Morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago Maior e João. Consta que Pedro era casado, mas não é muito mencionado sobre a sua família no Evangelho. Diz que Jesus curou sua sogra e que Pedro viajava com sua esposa. O nome original de Pedro era Simão, um dos nomes bastante comum entre os judeus. E no primeiro encontro com Jesus, teve seu nome alterado para Cefas, nome em aramaico, que corresponde a Pedro em grego. E o significado de Pedro é rocha, é pedra. E dizem também que Cefas tem um significado profético, pois ele foi transformado numa pedra viva da Igreja de Cristo. A história relata que Pedro encontrou-se com Jesus antes de tornar-se um discípulo seu. É provável que ele e seu irmão André já tivessem ouvido a mensagem de João Batista, que apontava para o Messias. O testemunho de João Batista foi suficiente para que os 2 de seus discípulos seguissem a Jesus. Um deles era o André, o irmão de Pedro, e o outro seria provavelmente João, o apóstolo amado. Então, Pedro, nunca esquecendo, conhece Jesus através de seu irmão André. Mas como tudo com Jesus nada é ao acaso, noutra ocasião, Jesus andava pela praia na Galileia, viu Simão Pedro e seu irmão André e os chamou para serem pescadores de homens. 3 evangelistas relatam Marcos, Mateus e Lucas. Outro episódio de grande importância foi a pesca maravilhosa. Sabemos que Pedro era um pescador experiente e que já tinha passado a noite toda pescando sem nada conseguir. Mas Jesus manda voltar e pescar. E Pedro atendeu ao conselho do mestre carpinteiro. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mostrando nesse momento confiança em Jesus, pescaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Foi preciso um segundo barco, o de Tiago Maior e João, para ajudar a recolher os peixes. E mesmo assim quase afundaram, tamanha a quantidade pescada. Deixaram tudo ali na praia e se dedicaram a seguir Jesus Cristo. Pedro, André, Tiago Maior e João. Vamos observar agora Pedro durante os 3 anos de ministério de Jesus, junto com os outros discípulos.
Ao lado do Mestre, caminharam e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse momento foi imprescindível na vida daqueles homens, como um processo de ajustes e transformação no caráter de todos eles, a partir do que iriam conhecendo aos poucos acerca do Messias. Em vários momentos demonstravam dúvida e falta de fé. Mesmo assim, foi uma caminhada de crescentes descobertas. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro e os demais discípulos compreenderam plenamente quem ele era. E nunca esquecendo que Pedro exercia a liderança junto aos discípulos e tinha uma atitude pendular como nós somos, de contrastes e cheia de milhões de dúvidas, como iremos exemplificar. Viu a glória de Jesus na transfiguração. Neste mesmo momento, cai em pesado sono, sem entender a situação. Andou sobre as águas, mas teve medo e começou a afundar no mar. Promete: nunca te abandonarei. Nega: não reconheço esse homem. A personalidade marcante de Pedro tornou seu percurso cheio de altos e baixos. Ora agia com sobriedade e sensatez, ora vacilava, falhava. Cortou a orelha de Malco quando Jesus foi preso em Getsemane. Negou a Jesus por 3 vezes. Como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e também qualidades, mas em tudo aperfeiçoado por Jesus. Mesmo com toda a inconstância inicial, Pedro também deu mostra de ser alguém corajoso e ousado, como dizemos, um líder. Pedro, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir Jesus. Um momento alto. O único, não podemos nunca esquecer, que andou sobre as águas e disse: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outro momento, chorou amargamente, reconhecendo seu pecado. Confessou amar a Jesus 3 vezes. A conversão de Pedro. Em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, Pedro negou conhecer Jesus. Porém, depois de ver os olhos do Senhor e ouvir o galo cantar, Pedro correu e chorou abundantemente, demonstrando tristeza e arrependimento. Talvez ele pensasse que agora já não havia esperanças depois de ter traído o Senhor. Não poderia ser chamado de discípulo e talvez merecesse também ser rejeitado por Jesus. Provas do perdão. Sabemos que Pedro falhou gravemente, mas o perdão do Senhor apaga multidão de pecados. E o anjo no sepulcro, na manhã de domingo, foi bem claro, pedindo a Maria Madalena que avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi incluído, não foi esquecido. O Senhor não o tinha rejeitado, mas lhe perdoara. E noutra ocasião, Pedro tinha decidido ir pescar, exercendo influência sempre sobre os demais 6 discípulos que foram com ele. Jesus apareceu na praia e disse-lhes: filhos, têm alguma coisa para comer? Mais uma vez, Pedro não foi excluído ou desprezado, mas chamado de filho, como os outros discípulos.
Agora, tranquilizemo-nos mais ainda, pois vai chegar a hora da verdade, a hora que Jesus vai lhe dar a grande missão. É conhecido como Tu me amas. Nunca esqueçamos, então, que Pedro e os outros eram pescadores e se tornaram pescadores de homens. Quando aterraram, viram que Jesus já lhes tinha preparado pão e peixe assado em brasas. Depois de comerem, Pedro foi interrogado por Jesus. Simão, filho de João, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro foi questionado, mas dessa vez, humildemente confirmou seu amor a Jesus Cristo. Pois sabemos que é através do amor e perdão de Jesus que Pedro foi transformado, converteu-se, então, em um seguidor obediente, perseverante e amoroso. Entregou-se e estava disposto a dar a sua vida ao reino de Deus. Tal como o Senhor Jesus profetizou que seria um pescador de homens. Mais adiante agora, quase no fim de sua vida, em um certo momento, num final de pregação ao centurião Cornélio e aos gentios, além da conversão que ele fazia e, consequentemente, batismo dos mesmos, são todos esses assuntos de enorme importância na pregação da Boa Nova. Isto porque os primitivos judeus cristãos consideravam impuros os incircuncisos e impossível a convivência com pagãos de outras raças. Isso era o julgamento dos judeus cristãos. Mas a ação de Pedro vai ser decisiva, porque ele vai receber de Jesus inspirações e vai sair do corpo para conversar com ele e receber uma nova proposta de vida, um novo ensinamento que para ele também foi de grande importância, que ele tinha que igualar a todos no amor a Deus e que o amor ao próximo era a coisa mais importante, que não havia separações, que Deus destinou a nós uma vida melhor, uma vida colaborativa, podemos dizer assim. E naquele instante, então, Pedro se reuniu e fez um discurso na assembleia, onde estavam os anciãos e os apóstolos. E falou com tanto amor, com tanto carinho, e com Jesus e muitos amigos espirituais presentes, que todos silenciaram. Esse silêncio significava aceitação, que todos, a partir daquele momento, seriam julgados irmãos, quer circuncisados ou não. Então, não podemos nunca esquecer que a ação de Pedro foi decisiva para que Paulo pudesse dedicar-se à sua missão entre os gentios, graças aos obstáculos removidos por ele, Pedro. Que possamos ter esse entendimento em nossas vidas, compreender a missão de Pedro para nós, que nesse momento é de que todos somos irmãos, todos nascemos para a vida eterna com Deus, e Deus nos deixou Jesus, que para que ele nos trouxesse a coisa mais importante, que é o amor, o sublime amor. Assim seja, graças a Deus.